Graça e paz, povo de Deus. Escute bem. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram bom testemunho. Você está com dificuldades de prosseguir, está com dificuldades de viver, está se sentindo sem forças. Não perca a sua fé. Existe um Deus no céu que opera milagres. Existe um Deus no céu que transforma vidas. Existe um Deus no céu que ressuscita. Existe um Deus no céu que cura. E mais extraordinário é que Ele não está somente no céu. Por Ele ser onipresente, Ele também habita em nosso meio. O nome dele é Jesus Cristo, aquele que anda sobre o mar, aquele que levanta os que o chamam, os que clamam por ele. Muitos conseguiram vitórias por meio da fé, mas não essa vitória que é cantada em muitos hinos, chamados de louvor, que dizem que agora com Cristo é só vitória. Jesus Cristo, no seu Evangelho, nunca pregou só vitória. Pelo contrário, aqueles que servem a Deus sofrem desilusões. Aqueles que servem a Deus sofrem derrotas. Aqueles que servem a Deus também passam tribulação. Porque não devemos esquecer de uma coisa muito importante que Deus nos deu. Somos pessoas, seres humanos, somos dotados de emoção. Somos pessoas emotivas. Somos pessoas e temos nossas limitações. A palavra de Deus nos ensina que Deus, Ele veio para nos encher quando nos sentimos vazios. Em uma conversa com um amigo, ele me disse que não tinha forças para buscar a Deus. A minha resposta foi: você não precisa de forças, e sim de uma atitude. E Deus espera de nós uma atitude de fé. Se você quer se desesperar, você tem esse direito. Se você quer chorar, você tem esse direito. Se você quer reclamar, você tem esse direito. Se você quer extravasar a sua raiva, a sua frustração, você tem esse direito. Você tem o direito de ter todos esses momentos como pessoa, como gente, como ser humano cheio de limitações. Mas depois que você chorar, depois que você esbravecer, depois que você xingar, falar palavrões ou qualquer coisa que seja, se levante e tome a sua atitude. É importante que a sua atitude seja uma atitude de fé. É importante que a sua atitude não seja uma atitude medíocre. Não perca a sua fé. Continuando esse texto, que é de Hebreus, capítulo 11, do versículo 1 em diante, diz: pela fé, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o invisível
não foi feito daquilo que se vê. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho das suas oferendas, e por meio dela, depois de morto, ainda fala. Não é que Abel se tornou famoso, mas a sua história relatada na Bíblia é para o nosso ensino e instrução, assim como muitas histórias de homens e mulheres de Deus que estão registrados na palavra de Deus para nosso exemplo. Pessoas que tomaram atitudes pela fé. Pessoas que, como nós, tiveram seus momentos de fraqueza. Pessoas que, como nós, tiveram seus momentos de estupidez, seus momentos de fracassos, mas decidiram não perder a fé naquele que pode todas as coisas. Continuando, pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. A fé de Enoque, já no início do mundo, atraiu a presença de Deus e nunca mais ele se apartou dessa presença, porque Deus se agradou da sua fé e o levou para morar com ele. Agora você entenda melhor ainda no versículo 6 que diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. O galardão, alguns podem pensar como uma espécie de recompensa, mas o galardão de Deus não é casa, não é só vitória. O galardão de Deus não é uma mansão. O galardão de Deus não é uma empresa. O galardão de Deus não é uma posição alta dentro da empresa como executivo. O galardão de Deus não é eu ser um pastor, um presbítero, um diácono, um evangelista e querer o meu espaço sentado numa cadeira em cima do altar. O galardão de Deus é a libertação. O galardão de Deus é a dignidade de ser chamado filho de Deus. O galardão de Deus é a ressurreição para uma vida de santidade no meio dele. Versículo 7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, sendo temente a Deus, preparou uma arca para o salvamento da sua família. E por esta fé condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Acredito que todos conhecem a história de Noé. Deus falou com Noé porque ele era conhecido na sua época como um homem justo. E Deus deu as instruções para que ele construísse uma grande arca, no qual salvaria ele e sua família de um grande dilúvio que matou todas as pessoas da época. Mas Noé se salvou junto com sua família, porque ele era um homem justo, um homem que creu em Deus. Mas ele não era um super-homem, ele não era alguém superior aos outros, mas uma coisa ele tinha: ele cria no Deus da verdade. Ele também teve momentos difíceis, mas ele não perdeu a fé. Continuando,
Versículo 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, saindo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele na mesma promessa. A fé de Abraão foi tão significativa que quando Deus disse: Abraão, saia da sua casa, saia da sua parentela para uma terra que eu vou te mostrar, Abraão não hesitou, porque a palavra e a voz que ele ouviu foi a voz de Deus. Através da sua fé, ele creu e saiu do seu lugar, não sabendo para onde ia, mas sabendo que o Deus que o chamou sabia muito bem onde ia levá-lo. Versículo 10. Porque esperava a cidade que tem os fundamentos, da qual o arquiteto e edificador é Deus. Ele cria também que chegaria um tempo que os escolhidos de Deus, os chamados por Deus, aqueles que atenderiam ou atendem o seu chamado e buscam a sua presença e decidem viver com Cristo, teriam um lugar no céu, depois de buscar a sua santidade em Jesus Cristo. Versículo 11. Pela fé, até a própria Sara recebeu a virtude de conhecer um filho, mesmo fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe havia prometido. Quem foi que prometeu um filho para Sara? Ninguém mais, ninguém menos que o próprio Deus. E ela, como esposa de um homem que cria, também creu na promessa, também creu na palavra do Senhor. E a sua fé no Senhor fez com que ela se tornasse mãe. Versículo 12. Pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem alcançado as promessas, mas tendo-as visto e saudado de longe, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Ora, os que tais coisas dizem mostram que estão buscando uma pátria. Essa pátria não é a pátria terrena. Aqueles que servem a Deus não buscam uma pátria terrena, mas sim uma celestial, aquela que permanece para sempre, porque Deus, aquele que nos chama, é fiel e é justo. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de voltar. Mas, gente, houve renúncia. Para servir a Deus é necessário renúncia. Renunciar ao passado, renunciar ao eu, renunciar ao pecado, renunciar a tudo aquilo que pode atrapalhar uma caminhada com Deus. Mas agora desejam uma pátria melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Não perca a fé, creia, acredite. A sua dor vai passar, o seu sofrimento vai passar, mas é no momento em que Ele voltar para nos buscar, porque enquanto estivermos nessa terra, haverá sofrimentos. O princípio das dores já existe neste mundo. Os sinais da vinda dele estão neste mundo. Nós vemos guerras, rumores de guerras, assassinatos, pestes, pandemias em vários lugares.
Jesus, quando estava aqui andando nesta terra, pisando neste solo, nunca disse que nós seríamos sempre vitórias. Mas segundo ele, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus Cristo venceu o mundo como homem, para mostrar que nós também podemos vencer. Mas no final, não podemos ser melhores que os outros, não podemos ser poderosos, porque nós não temos poder, ele sim tem poder. Mas nós podemos ter uma atitude de fé. Levante a cabeça, levanta desse chão. Terminou de chorar, levanta e creia nele, porque ele nos fortalecerá e no momento certo ele vai vir para nos buscar e estaremos com ele. Deus abençoe a todos. Eu sou Bernardo, pregador digital.